Graça e paz, meus amados. Ao fundo aí vocês estão vendo a casinha que Deus me colocou, né? Deu para me morar, graças a Deus. Vou mostrar para vocês, né? A casinha. Uns cachorrinhos ali latindo, né? Ali ao fundo vou mostrar para vocês. Esse carrinho de mão aqui que eu consertei. Ali a Tutinha latindo, brincar. Esse carrinho aqui de mão, tá vendo? Que eu consertei. Eu falo que esse carrinho de mão aqui é eu. Falo que todo arrebentado, né? Remendado, mas ainda sirvo para fazer alguma coisa ainda. Esse carrinho de mão aí me representa. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui não é para reclamar da minha vida, né, e ver e falar das coisas que eu tô passando. Na realidade eu vi um vídeo vou sentar aqui um pouquinho que eu tô cansado. Se eu consigo aqui uma posição onde fica bem iluminado. Vamos estar aqui. Eu vi há uns dias. Esse vídeo que eu vi já tem algum tempo já que eu vi. Aliás, eu vi esses dias, já tem umas 3 semanas que eu vi esse vídeo. Só que esse vídeo já tem algum tempo que ele foi gravado. Mais ou menos um ano que ele foi gravado, 9 meses atrás, 10 meses atrás. Ele foi gravado de um ex-satanista. E muita coisa eu concordo com ele. Acho que tem sim fundamento o que ele falou. É mais ou menos a linha que eu penso. Mas algumas coisas eu não concordo. A certa hora ele estava num podcast, né? Eu não vou dizer o nome dele e também não vou chamá-lo de pastor, não por falta de respeito, pelo contrário, eu admirei muito o conhecimento que ele tem e tal, a vivência. Ele é um pouco mais novo do que eu, mas ele mesmo não se intitula pastor. Então às vezes eu chamo ele de pastor e ele às vezes, e lá também ele não dá o nome como pastor. E certa hora ele é perguntado sobre cura. E ele afirma categoricamente que Deus não cura todas as doenças. Porque tem doença que é natural. Então Deus, essas doenças, pelo menos foi o que eu entendi do que ele explicou. Me perdoe se eu tiver entendido errado. Eu não estou querendo aqui denegrir jamais o pensamento dele, né, dizer que ele está errado, né. Simplesmente eu discordo desse ponto, de dizer que tem doenças que ele não cura porque aquela é uma doença natural e que Deus só cura doenças espirituais. Foi mais ou menos isso que eu entendi, certo? Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para mim, comigo, melhor dizendo, no livro no Evangelho de João. E diz o seguinte, né, o capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras naquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Eu queria apenas ler esse pedaço, né? Depois você pode conferir sobre essa parte. E eu queria dizer para você o seguinte, meu amado. Eu não conheço o Deus desse ex-satanista, mas o meu Deus, como está aqui na Bíblia, ele cura também doenças naturais. Aliás, o meu Deus cura qualquer tipo de doença. Cristo, até o próprio João no seu relato, no seu evangelho, diz que se fosse colocar todos os milagres que Cristo fez, não caberia
nos livros todos do mundo que já existia, né? Evidentemente que isso é uma hipérbole, mas realmente ele quis dizer que ele não descreveu todos os milagres que Cristo havia feito, né? Que não deu para eles descreverem todos os milagres. Então, Deus cura sim. Qualquer tipo de doença, tenha ela origem maligna, porque na realidade toda doença é de origem maligna, é de origem satânica. Algumas, no meu ponto de vista, eu não estou aqui dizendo, aliás, eu falo muito isso, né? Todas as minhas pregações eu falo, não acredita no que eu estou pregando, não. Vai lá e você mesmo testifique, estude na Bíblia, vê se eu estou certo, se eu estou errado, concorde ou discorde. O que não pode é você ser o crente xerox, né? Copia tudo que os outros falam e não tem a sua própria, o ponto de vista, né? Sua própria versão daquilo que está escrito. Então eu incentivo você a sempre fazer isso, não só comigo, mas com todos os pastores. Não crer como se aquela palavra, que eu já vi muita palavra aí, que eu não concordo com ela, e por conta, aliás, eu falo que eu nem tenho opinião, eu tenho a Bíblia para dizer para mim o que está acontecendo, e a Bíblia está dizendo que Deus curou, sim, expulsou demônios, a febre da sogra de Pedro, curou, mas também curou doenças que eram naturais, inclusive esse cego que era de nascença. Então não tem como, vou dizer, não, esse aqui era um demônio da cegueira que entrou. Não, esse aí era cego de nascença, como ele curou coxo, o homem da mão ressequida, um hidrófilo, né, que é a barriga d'água, que são doenças naturais. Então não importa qual é a origem da doença, o importa é quem é que cura. Meu Deus cura qualquer tipo de doença. Mas Deus, então, vai curar todo mundo? Não. Inclusive esse ex-satanista, ele até cita esse exemplo para dizer que é uma doença natural, que é o caso de Tito, né? Que Pedro fala, manda na carta de Tito, orienta Tito a colocar vinho na água para beber, né, por causa do seu estômago e das outras doenças. E o próprio Paulo tem relato que ele orou 3 vezes para que Deus o curasse de um espinho na carne, e Deus disse para ele apenas que a sua graça bastava, né? Então não foi curado. E eu conheço vários casos onde pessoas fizeram campanha de oração e tal, e Deus não curou aquelas pessoas. Inclusive tem um caso de uma pessoa, não conheci pessoalmente, mas lembro desse caos, né? Acredito que seja verídico, do pastor contar de um homem da igreja que eu congregava, isso há quase 30 anos atrás. Ele contava que havia um homem que tinha raiva de crente, porque eles haviam profetizado a cura da mulher dele que estava com câncer, e ela morreu. Então ele passou a ter os crentes como mentirosos. E tem também alguns casos, por exemplo, estava vendo agora na internet, né, o caso de uma cantora famosa, não vou dizer o nome, onde profetizaram sobre, inclusive ela também profetizou dos filhos dela. Eles haviam profetizado quando encontraram, havia profetizado sobre os 2 filhos, que Deus iria usar eles e tal, e não sei o que, e um dos filhos dela morreu e o outro saiu da igreja. Esse, obviamente, que saiu da igreja pode ainda se reconciliar com Cristo. Não estou falando nada, inclusive ela profetizou isso também, e acredito, quero e desejo que seja. Mas esse que profetizou sobre os 2 que eles seriam usados já errou. Deus pode usar esse que já morreu? Claro, Deus temos ainda a ressurreição, quem sabe, né? Mas essa profecia fica um pouco, não vou dizer que seja impossível, mas ficou um pouco vazia, né? Então há muitos casos de profecia e de doenças. Eu mesmo sou acometido de uma doença desde criança, chamada espondilite anquilosante. Sofro pra caramba, oro pra Deus, peço, e Deus não me curou, pelo contrário, cada dia que passa essa doença vai ficando pior, cada dia mais dor, mais restrições de movimento, mais fraqueza, remédios que
que a gente pega pelo SUS, caríssimos, né, biológicos, para essa doença, que dá certo para outras pessoas, para mim não está dando certo, né, para mim não deu certo, para mim, não sei porquê. Então eu sofro muito e não é falta de eu orar, não é falta da gente querer buscar a Deus. E aí também vem o tal do julgamento, né? E alguns, vamos dizer assim, mais santos do que os outros, né? Quer dizer para você que você não está sendo curado porque você está em pecado. Aconteceu comigo. Eu quase morri há cerca de alguns meses atrás. A vesícula minha apodreceu. Tem um testemunho meu aí no YouTube, se você quiser ver. É só entrar no meu canal. Aliás, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem poucos inscritos lá, mas acredito que um ou outro que eu esteja ajudando com a minha pregação já para mim já vale. Que for uma única pessoa que eu conseguir falar com ela e Deus tocar nela, para mim já valeu a minha vida. Não importo com números, só importo com a obra de Deus. Então, comigo mesmo eu sou testemunho de que Deus não cura todo mundo. Mas por que Deus não cura? Alguns experts, né, quer dizer que você está em pecado. Eu mesmo tive esse julgamento, que eu quase morri. Muitos não chegaram a perguntar não, mas me deu a entender que eles queriam dizer que eu estava naquela situação porque eu estava fora dos caminhos de Deus. Como eu não estou dentro de uma igreja, porque eu considero esse trabalho que eu estou fazendo agora com os meus vídeos ser a minha igreja, porque muita coisa que está sendo pregada dentro da igreja eu não concordo, assim como esse ex-satanista também está. Ele não está, ele faz mais ou menos o trabalho que eu também faço, só que evidentemente ele está tendo muito mais sucesso do que eu. Mas não importa isso. O que eu quero dizer, meus amados, é que eu não sei o motivo. Eu tenho humildade de dizer que eu não sei tudo. Eu não vou dizer para você que Deus não está te curando porque você está em pecado, por isso ou por aquilo. O que eu estou te dizendo é que nem todos os casos, e eu não sei o motivo pela qual, alguns casos Deus não cura. E está provado isso, né? Mas não é porque a doença é natural, é porque Deus não quis curar. Porque para Deus não há nada impossível. Isso aí está na palavra. Operando Deus, quem impedirá? O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas eu te aconselho a continuar orando. Aliás, a pergunta desse vídeo é: o que fazer quando Deus não cura? Quando Deus não responde, quando Deus não faz o milagre que eu tanto preciso, como é o meu caso? A minha situação financeira está um bagaço. Eu estou um bagaço. Aquele carrinho que eu mostrei para vocês ali representa muito bem eu. Eu tô como diz o ditado, eu tô só a capa do Batman, né? Eu tô só a capa da espingarda. Eu tô arrebentado, destruído financeiramente, emocionalmente. Eu tô acabado. Me sinto envergonhado. Não vou mentir. Eu e minha esposa, nós choramos toda noite, nós oramos. Só que Deus ainda não respondeu. E o que eu vou fazer se Deus não respondeu? Ele vai deixar de ser o meu Deus? É muito fácil você adorar a Deus quando tudo vai bem, quando a mesa é farta, quando a casa é boa, tem um carro bom, né? Eu não tenho nada disso. Deus deixou de ser o meu Deus? Eu deixei de amá-lo? Claro que não. Difícil, eu sei, que é adorar a Deus quando você acabou de enterrar um filho. Quando um filho pede: pai, me dá um copo de leite que você não tem para dar, ou você está morando de favor na casa dos outros, como é o meu caso, essa casa que eu mostrei aqui nem minha meu cunhado deixou nós morar aqui. Estou desempregado, estou tentando um benefício do INSS chamado BPC Loas, que é um salário mínimo, mas para mim já dá para viver, graças a Deus, que ainda não consegui. Mas o que fazer então quando Deus não responde as orações da gente? Orei e jejuei. Hoje eu não jejuo tanto mais por conta da minha condição física. E Deus nunca respondeu, não nessa questão. Respondeu em outras coisas, até orando para outras pessoas. Deus me usou para curar outras pessoas. Mas o que fazer então, pastor? Continuar adorando a Deus. Não é porque Ele não te respondeu, não fez aquilo que você quis, que Ele deixou de ser seu Deus. Que deixou de ser meu Deus, que eu deixei de amá-lo. Um filho, eu não tenho filhos, mas imagino que para a mãe e para o pai seja mais ou menos desse jeito. Um filho, ele não deixa de ser filho se ele se transformar num drogado, né? Em um criminoso. Ele continua sendo filho, seu filho, e você continua amando.
Então, para Deus é a mesma coisa. Você tem, mesmo que Deus não dê para você aquilo que você quer, você tem que continuar adorando a Ele. Então, o conselho que eu te dou, mesmo que Deus não te responda, né, no meu caso, a única resposta que eu tive de Deus foi um silêncio total até hoje. Já se passaram aí, que eu sou doente desde criança, posso dizer 53 anos já que eu estou nessa luta. E a única coisa que eu escuto de Deus é o seu silêncio. Mas mesmo assim eu continuo adorando e amando esse Deus, porque eu amo. E Ele não precisa me curar, Ele não precisa me exaltar, Ele não precisa me enriquecer, me prosperar, para que eu o ame. Eu continuo amando. Então, o que vamos fazer? Vamos continuar adorando a Deus e orando. E eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração. Vai que nesse momento Deus me use para curar ou para responder aquilo que você necessita. Eu quero te pedir que você feche teus olhos, mas abra o teu coração. E eu te peço nesse instante, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ontem mesmo, uma irmã pediu para que nós orássemos pela sua família, e nós estamos colocando a família dela também nessa oração. E eu te peço, Pai, eu não sei qual é o problema que ela está passando, nem o problema que esse irmão que está assistindo esse vídeo, essa irmã que está assistindo esse vídeo está passando, mas eu creio que não importa qual seja a origem desse problema, o importante é que o Deus que eu sirvo resolve qualquer problema, cura qualquer doença. Basta o Senhor querer. Em nome de Jesus, visita essa pessoa, visita essa casa, visita esse emprego. Visita essa alma, meu Pai, que está angustiada nesse momento, e faça a tua obra em nome do Senhor Jesus. Se é obra de macumbaria, que ela seja destruída nesse momento, em nome de Jesus. Se é uma maldição hereditária, adquirida, não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe. Que o Senhor desfaça essa obra em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai querido. Que o Senhor venha colocar o teu poder em ação nesse instante. Que o Senhor venha curar, libertar, abrir as portas, transformar a vida. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar o Deus maravilhoso que Tu és, para a honra e glória do Teu nome. Eu declaro então a cura, a vitória, a transformação na vida dessa pessoa que está nesse momento orando comigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus amados, fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que o Senhor venha fazer grandes milagres na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria te apresentar o meu mais novo livro, intitulado O Reino. O eixo central desse livro é o reino de Deus. Veremos nele os sinais que antecedem a implantação desse reino e, por fim, como ser incluídos nele. Ele foi escrito tendo bons fundamentos históricos, científicos e bíblicos.